Rapaz, amados, eu venho aqui hoje pedir sua ajuda. O objetivo desse canal é eu poder viver 100% dele. E aí, infelizmente, ele ainda não consigo viver dele ainda porque ele não rentabilizou ainda. Então eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa o like, manda para seus amigos e parentes. E deixe nos comentários um elogio, uma ideia nova para o canal, uma crítica construtiva ou uma recomendação de conteúdo. E eu tenho um plano ousado de chegar até 5.000 inscritos até o final do ano. Então eu conto com a sua ajuda. Que Deus o abençoe. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Vamos para o vídeo. O vídeo de hoje é o relatório mensal de agosto do BTLG 11. Estou meio ausente do canal. Peço até desculpa. Mas esse mês foi muito puxado no meu serviço principal. Por enquanto é o serviço principal. Que com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, esse canal será o meu serviço principal no futuro. Mas como eu estava falando, foi muito puxado e o corpo me fez frear. Então, se der algum problema no áudio durante o vídeo, eu já peço desculpa que eu ainda estou me recuperando da gripe forte que eu tive. E a garganta ainda não está 100%. Mas vamos lá. Ele distribuiu 78 centavos com a base no dia 15/8 e o pagamento foi no dia 25/8. Aqui seus insights. Ele tem um valor patrimonial de R$ 103,71. A data do fechamento desse relatório estava 99 e hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 99,98. Então quase igual no fechamento do relatório. Ele tem cerca de 33 imóveis, prazo médio do vencimento dos contratos de 5 anos, uma vacância financeira de 1,9% e 396 mil investidores. Aqui a mensagem aos investidores. Introdução. O BTLG atualmente conta com 33 imóveis, como acabamos de falar lá em cima, sendo 2 destes em processos de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados, dos quais 90% estão localizados em São Paulo. E a vacância financeira é de 1,9%. Em agosto ele pagou 78 centavos por cota, e com base na cota de fechamento de julho, a distribuição representa um dividendo yield de 9,5% ao ano por um fundo seguro como é o do BTLG. É um ótimo rendimento. Quero dar faz uma introdução aqui sobre o resultado. Resultado deste mês, a linha de rendimentos Caixa sofreu uma redução em função do pagamento da parcela de 336 milhões referentes aos ativos Cajamar 1 e 2 e Campinas 2. Ele trouxe em fato relevante no dia 27/6. Se você quiser dar uma olhada, eu aconselho. No fechamento do mês foi reconhecido lucro de 4,2 milhões, equivalente a 9 centavos por cota, decorrente da parcela recebida em julho, relativa à venda do imóvel BTG Campinas. Com esse reconhecimento, a reserva gerencial do fundo atingiu o patamar de 86 centavos por cota. Que ele fala que o fundo continua conduzindo as negociações de revisão contratuais com seus locatários e ele conseguiu uma renovação do contrato de locação dos ativos BTLG Louveira 5, 6 e 7 com inquilino relevante da carteira que dá cerca de 6% da receita do fundo por mais 3 anos. E aqui ele fala sobre a aquisição do SARI. A operação encontra-se em fase de due diligence, no contexto da 14ª emissão de cotas do BTLG. Então ainda não teve avanço significativo, mas em breves devemos ter resultados e novidades. Que o fator comercial, o fundo continua a conduzir negociações de revisionar o contrato com seus locatários. E o contrato que se encontra mais adiantado é do ativo BTG Mauá, que seria a composição do resultado por cota, e teve esse mês cerca de R$ 1,08 com receitas imobiliárias. Aqui é o histórico de rendimentos e a projeção. Ele vem pagando 78 centavos desde fevereiro, lembrando que janeiro foi um extraordinário, por isso que ele pagou a mais. E o guidance dele é de 83 centavos superior e 77 centavos inferior. Ele aumentou uns centavos aqui nos últimos meses, porque antes era 76 a 82. E aqui a famosa DRE do fundo. E aqui do lado aqui tem o top 20 locatários por receita. O principal é o Açaí com 7%. E o DHL 6% e a Unilever 6% também. Vamos dar uma olhada nessa DRE, referente ao mês de julho. Ele teve as receitas, olhando o relatório gerencial do mês passado, está certo, é julho mesmo.
Ele teve um total de receita de 30,6 milhões, ou 69 centavos por cota. Ele teve a despesa de 653 mil, cerca de 1 centavo, dando um NOI de 30 milhões, ou 68 centavos por cota. Ele teve cerca de 4,2 milhões com lucros de vendas, foi os 9 centavos que ele falou lá em cima. E teve um ajuste de caixa, referente a caixa e competência, de 11 milhões, cerca de 25 centavos positivo. Então isso aqui que vai dar um step up no resultado do fundo esse mês. E um fluxo financeiro de cerca de 3,7 milhões, cerca de 8 centavos por cota. Ele teve um resultado imobiliário de 49,2 milhões, cerca de R$1,11 por cota. Se for pegar o mês passado, ele teve quase 15 milhões a mais, cerca de 30 centavos a mais de diferença aqui. E a despesa de fundo imobiliário de 3,5 milhões, cerca de 8 centavos por cota. Então ele teve um resultado de 45,6 milhões, cerca de R$1,03 por cota. E ele distribuiu 78 centavos. Devido a isso, ele teve um aumento no seu resultado acumulado. Foi para cerca de 38,3 milhões, ou 86 centavos por cota. E naqueles dois imóveis que ele está com processo de venda, ele tem mais 23 centavos de resultado acumulado para entrar no caixa se a venda for efetivada. Que a sua carteira, o seu principal ativo em questão de receita, locação e valor patrimonial é o BTLG Louveira 1, cerca de 10% do PL. Ele tem um vencimento, cerca de 5% dos seus contratos vence agora em 2025 ainda. Ele tem cerca de 16% em 2025 de revisional. E os seus meios de reajuste, em agosto, o mês que passou, ele teve cerca de 10%. E agora em setembro, o mês que nós estamos, tem cerca de 2%. Aqui é a sua distribuição geográfica. 90% fica em São Paulo, da sua BL. Ele tem cerca de 97% do seu indexador indexado a IPCA, 3% a GPM. Seu principal inquilino por setor, o LOG, cerca de 47%. AIB, 14% e varejo, 13%. Tipologia dos contratos, 65% dos contratos é típico e 35% atípico. E seus perfil de ativos, 95% logístico, 4% industrial e 1% varejo. Tipologia das multas, cerca de 55% das suas multas é entre 4 e 12 meses de aluguéis. E a vacância dele está cerca de 1,9%, nós já vimos lá em cima. E sua liquidez, ele tem cerca de 205 milhões de caixa livre, ou LTV de 2,8%, que também é sua alavancagem. Que seus históricos de venda, ele tem cerca de 187 milhões em vendas e andamentos, que são os dois ativos que ele falou lá em cima. Aqui a evolução dos indicadores, dá uma pulada para o vídeo não ficar muito grande. Seus ativos, como eu falei, seu principal ativo é o Louveira 1, com 11% do PL. Aqui a porcentagem das suas receitas por locação, cerca de 32% da sua receita está no raio 30 de São Paulo, 40% no raio 60 de São Paulo e 17% acima do raio 100 de São Paulo. Em outras regiões ele tem cerca de 11% apenas. Então ele é um ativo muito concentrado em São Paulo. Se esse é bom ou é ruim, cabe a você e nos seus estudos decidir. Deixa aqui embaixo sua opinião, se é bom ou se é ruim. Aqui são os seus ativos detalhadamente. Eu aconselho você a entrar no relatório gerencial e dar uma olhada um por um, se essa for a sua vontade. Esse Ribeirão Preto aqui tem cerca de 17% de vacância. E o principal ativo em questão de vacância, não estou considerando a BL, tá? Só em questão de porcentagem de vacância, é o Cabreúva, cerca de 33% do ativo que está vago. E o bom, pelo menos ele é multiusuário, então não é alugado apenas para um inquilino. Aqui são os dois ativos que estão em processo de venda, que é o BTLG Campinas e o BTLG Guarulhos. Os dois estão 0% de vacância. O Campinas tem cerca de 1.999 metros quadrados de ABL. E o Guarulhos, que é o maiorzão, tem cerca de 20 mil metros quadrados. Aqui são seus resumos dos ativos, por ABL e tudo mais, que é o seu cronograma. E aqui a sua alavancagem. Vamos conferir se dá 2,8 mesmo de alavancagem. Aqui está dando ainda menor ainda, cerca de 5,4, 2,4. E ali ele põe 2,8. São seus 3 CRIs, tudo com vencimento. O seu primeiro CRI aqui, o seu vencimento é lá em 2031. O segundo e o terceiro CRI em 2028. Suas taxas IPCA mais 5,9, então ele tem a taxa menor do que o
o governo está pagando, que é o Tesouro, IPCA. E aqui, o único que compensaria ele quitar se ele quisesse é o CRI1, que ele não tem multa, o resto dos outros dois tem multa de quitação. Aqui é seu cronograma de desembolsos e recebimentos. Para o quarto trimestre de 2025, que é agora, para o final do ano, ele tem o CADIA mais 3 para pagar, cerca de 24 milhões e meio, mas ele tem duas parcelas para receber ainda. 15 milhões do Camaçari e Campinas e mais 21 milhões do BTLG Gru. Ou seja, até o final do ano ele ainda vai ficar positivo cerca de 12 milhões. Se for tirar a dívida do que ele vai receber. Agora, a partir do ano que vem, aí já tem que ficar mais esperto. Que no segundo trimestre de 2026, então até junho de 2026, ele tem que pagar 614 milhões, que foi a compra de 13 ativos. Por isso que ele está fazendo a compra, a integralização, como você preferir, do Sariose, porque de lá ele vai pagar com cota, vai vir o caixa do fundo e mais 2 ativos que não faz parte do core do fundo, que vai vir 2 ativos de lajes que ele vai vender para fazer caixa também. E esse caixa que vai vir do Sariose vai ser usado para pagar essas dívidas. O ano que vem ele terá dívida só das aquisições, sem contar dos CRIs, tá? De cerca de 640 milhões. Aqui são seus 3 CRI, ele tem cerca de 133 milhões. O seu primeiro CRI tem 10 anos para pagar ainda? Não, foi em 10 anos, né? O prazo foi 10, o outro 7 e o outro 5. Aí aqui ele tem, no CRI 2 e no CRI 3, ele tem 2 anos e pouco, cerca de 3 anos. E no CRI 1 tem mais 5 anos. Com a taxa tranquilo. E o prazo de amortização dele, ele vai pagar tudo tranquilamente aqui. E até lá ele ainda tem a opção de vender mais ativos. Então, questão do CRI aqui está sossegado. O grande ponto de atenção é a aquisição de 600 milhões. Mas que ele já está dando endereço também com a compra do Sariose. Aqui a rentabilidade do mês. O BTLG foi negativo 0,2%, enquanto o IFIX foi negativo 1,4%, o CDI líquido 1,1% positivo e o IBOV foi negativo 4,2%. Então aqui ele só perdeu para o CDI líquido. E aqui ele traz um estudo do mercado logístico de São Paulo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aí no comentário. Deixa o like também, para ajudar o vídeo. E se tiver pelo menos 10 comentários pedindo, eu trago um vídeo detalhado sobre esse estudo deles aqui. Bom, esse foi mais um vídeo. Mais uma vez eu peço desculpa, tanto pela minha voz, que a garganta ainda não está 100%, tanto pela falha dos vídeos nesses últimos dias. Mas agora voltamos com tudo. Vai sair um vídeo por dia no canal, de segunda a sexta, como está programado. Esse foi mais um vídeo JMB Invest. Muito obrigado. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.